Glória a Deus. Eu queria dizer para a igreja, a título de introdução, que nós estamos diante de um texto maravilhoso, um texto assim significativo, um texto de difícil interpretação, mas um texto muito lindo. Mas a Bíblia toda é linda, sim, verdade. Mas o texto de Hebreus, a carta aos Hebreus, o primeiro capítulo que faz a introdução do tema, é algo assim extraordinário. E por que extraordinário? Esse é um princípio básico para a gente entender a vontade de Deus. A gente entende a vontade de Deus de duas maneiras: com a razão e com a emoção. Deus, ele apela para a razão e para a emoção. Emoção sem razão é ignorância. Emoção sem razão é ignorância. E razão sem emoção é algo monótono, é algo morto. Então Deus apela para a razão e para o sentimento. Então, quando a gente entende o que o autor está tratando, que é o que a gente vai aprender aqui nessa noite, a gente fica maravilhado, porque Deus está falando desde o princípio. O mundo quer calar a voz de Deus, mas Deus está falando no mundo. E o mundo ousadamente quer calar a voz de Deus dentro da igreja, mas Deus está falando dentro da igreja. Então eu queria hoje trazer para os irmãos essa palavra da parte do Senhor. Deus está falando. Verso 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Irmãos, essa palavra aqui é tão especial para a gente e para o contexto que foi falado, porque o contexto que essa palavra foi pregada, que essa palavra foi lançada, foi um contexto de perseguição, foi um contexto de luta, de sofrimento, foi um contexto onde os irmãos, entenda bem, os irmãos estavam crescendo na fé, os irmãos estavam se devotando a Cristo, os irmãos estavam conhecendo a fé, conhecendo o caminho, se entregando para o Senhor, e como recompensa estavam encontrando cruz, estavam encontrando perseguição, calúnia, mal interpretação por parte dos de fora, calúnia, eram chamados de hereges, eram chamados de seita, eram chamados de loucos pela fé, por causa da fé. E esse é o nosso testemunho. Nós somos loucos por causa da fé que nós defendemos, e se for preciso, morreremos como louco para defender a nossa fé. Então o escritor aos Hebreus está escrevendo aquela comunidade cristã, claro, aos Hebreus, mas toda a comunidade cristã, todos os cristãos, gentios ou judeus, dizendo que, primeiro ponto da mensagem, Deus antigamente falou. Primeira coisa que eu quero que você guarde: Deus lá atrás falou, Ele sempre fala, Ele está falando agora. Qual o método? Por meio dos profetas. Então Deus usou o ministério profético para falar. Deus falou com o profeta, Deus falou com o sacerdote, Deus falou com homens que foram levantados por Ele, mas o povo não ouviu. E aqui é um grande detalhe: Deus sempre fala e nós não ouvimos a sua voz. Então o autor no versículo 1 está dizendo: Deus antigamente falou por meio do ministério profético. Só que eu quero trazer para os irmãos esse afunilamento da razão de Deus em favor de nós. Deus falou pelos profetas, mas até então os irmãos conhecem a palavra e sabem. Tinha gente que valorizava a palavra profética, tinha gente que fazia isso com a palavra profética, tinha gente que valorizava o ministério profético e tinha gente que perseguia profeta. Tinha gente que ouvia profeta e tinha gente que matava profeta. Sempre vai existir os que dão ouvidos e os que não dão ouvidos. Cabe a mim, cabe a você escolher qual grupo ficar. Deus falou com o profeta, só que o versículo 1 continua: e a nós, nesses últimos dias, falou pelo Filho. Então eu queria nessa noite não apresentar profeta, mas apresentar o Filho. Não apresentar o ministério profético, assim diz o Senhor. Não, apresentar o próprio Senhor. Porque a gente valoriza muito assim diz o Senhor, e não tem pecado em valorizar assim diz o Senhor. Eu amo, mas valorizemos mais o Filho. O Filho fala, ecoa a voz dele. Então o escritor está dizendo assim: olha, antigamente vocês tinham a palavra profética dada aos homens, hoje vocês têm a revelação do próprio Deus para vocês. Antigamente a fé de vocês era modelada, a igreja vai entender onde eu quero chegar. Antigamente a fé de vocês era modelada de acordo com o ministério profético.
Hoje a fé de vocês é modelada pelo próprio Filho de Deus, o próprio Verbo, a própria revelação de Deus. Então, em primeiro lugar, Deus falava por meio dos profetas, mas esse ministério profético não teve sucesso plenamente. Por quê? Porque houve rejeição, houve censura, houve perseguição. E aqui eu anotei, Jesus quando entrou em Jerusalém e se deparou com os fariseus, ele censurou os fariseus usando esse argumento, o argumento que eu estou usando aqui no altar. Vós fariseus, ele está falando para os fariseus e para toda a comunidade ali de Jerusalém. Ele falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os que a ti são enviados. Então, o que eu quero trazer para a igreja é o seguinte: nós estamos vivendo num momento de perseguição, talvez não política nem religiosa, mas uma perseguição ferrenha espiritual, aonde nós somos debochados, nós somos perseguidos, nós não temos mais crédito por causa da nossa fé, e o apelo de Deus continua o mesmo que 2.000 anos atrás. Nós temos um subsídio, nós temos uma fé verdadeira, porque não dependemos mais de profeta, nós temos o próprio Deus em nós, em nosso meio, por meio do Espírito Santo. Então você não depende mais de palavra profética, você depende somente da fé no Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou e ascendeu aos céus. Então a tese do escritor aos Hebreus é: no passado, isso aqui é lindo, isso aqui aprofunda a minha vida espiritual e aprofunda a sua. No passado, a lei não podia fazer você santo, a lei não podia te justificar. Hoje, Jesus pode te fazer santo, Jesus pode te justificar. No passado, a tua fé era modelada com revelações de Deus constantes. Deus falava, levantava profeta, levantava sacerdote, falava nos salmos, falava na lei, falava por todos os métodos. Hoje, Deus fala pelo Filho. Hoje, Deus fala pelo seu Espírito. Então, nós estamos debaixo de uma aliança maior. É isso que eu quero que você entenda. Você está debaixo de uma aliança maior. E essa aliança é uma aliança de vitória. Jesus, na última ceia, disse assim: esse é o Novo Testamento no meu sangue, para arrependimento e perdão de muitos. Então, nós estamos debaixo de uma aliança maior. Segundo ponto que eu queria dizer é que o escritor está dizendo que ele falou por meio do Filho, e aqui eu fiquei maravilhado enquanto eu estudava, porque Deus encheu meu coração com essa mensagem na semana passada, e eu fiquei ruminando. Quando Augusto me chamou, o Senhor colocou esse verso no meu coração. Olha o que diz o verso 2: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Irmãos, isso aqui é muito profundo, porque enquanto eu lembrava da obra de Cristo, e você tem que lembrar todo dia da obra de Cristo, não pode, se tem uma coisa que não pode sair dos teus olhos, dos teus ouvidos, do teu coração, é a obra do Senhor Jesus. Você pode lembrar de Moisés, pode lembrar de Davi, como nosso amado irmão aqui bradou, é algo que nos inspira, é algo que nos faz entender. Agora, não falte a lembrança do Senhor na sua mente, a obra do Senhor na sua mente. E o escritor está dizendo assim: a quem constituiu herdeiro de tudo. E quando ele fala que Deus constituiu Jesus herdeiro de tudo, eu peguei duas chaves aqui no texto maravilhosas. Por que Jesus era herdeiro? Eu quero que você entenda quem é o Senhor Jesus. Primeiro, por natureza. Ele é herdeiro do trono por natureza. Ele é herdeiro da glória por natureza. Ele é herdeiro de louvor por natureza. Ele é herdeiro de ser o maior, de ser o melhor, de ser o único, incomparável por natureza. Ele é Deus. Ninguém tira ele como Deus. Quando ele incorporou, quando ele encarnou, a divindade veio com ele. Ele não despojou a divindade. Ele não despojou-se da sua divindade. Então, por natureza, ele é herdeiro. Agora, olha que coisa maravilhosa. E você é participante disso aqui. Ele é herdeiro por natureza, porque ele é Deus, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas ele também é herdeiro por mérito das suas obras. Ele é tanto herdeiro por ser Deus, mas ele também é herdeiro pelo Pai, pela sua obra. Ele é herdeiro de louvor, ele é herdeiro de glória, ele é herdeiro do nosso júbilo pela sua obra. É a obra dele que faz ele ser glorificado. Então você está com uma fé, muitas das vezes sendo abalada, lembra da obra dele, que ao lembrar da obra de Cristo, você vai ser renovado, você vai encontrar forças, porque ele tem méritos por natureza e tem méritos pela sua obra. E aqui o escritor, no versículo, está dizendo: a quem Deus constituiu herdeiro de tudo, porque também fez o mundo.
Então, quando a gente pensa na obra do Senhor, nós estamos aqui testificando a obra dele na nossa vida, conforme a nossa irmã falou, da obra dele na família dela. Primeiro, ele é digno por natureza. Segundo, ele é digno pela obra. E tantas das vezes nós estamos seduzidos a sonegar glória, a sonegar aleluia e a sonegar nossa devoção por coisas banais da nossa vida, quando na verdade, quando a gente para repetir, Jesus merece tudo por natureza, por quem Ele é, e merece tudo por o que Ele fez por nós. A sua obra traz méritos, e João capítulo 1, versículo 1, reforça essa ideia. O evangelista João disse: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Só precisamos do versículo 1 para apoiar a nossa fé. O que os escritores de Deus estavam querendo trazer para a igreja, para os irmãos, e é o que Deus está falando conosco nessa noite, é que nós temos algo valioso para poder defender, que é a fé no Senhor Jesus. E lá mais na frente, no seu argumento, no final da carta, ele fala assim: olha, se for necessário vocês defenderem a fé, defenda até o derramamento de sangue. Irmãos, o convite do Evangelho não mudou. Nós estamos nos tempos da modernidade, mas o convite é o mesmo. Defenda o Evangelho, lute pelo Evangelho, defenda a sua fé, faça muralhas através da sua fé, armadure sua vida pela sua fé, porque o seu Deus tem mérito por natureza, o seu Deus tem mérito por obras. Ele merece tudo isso de nós. E ele define, eu acho maravilhoso isso. Versículo 2 diz assim: a quem Deus constituiu o herdeiro, porque também fez o mundo. Ao versículo 3 que diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Irmãos, o autor está definindo quem é Jesus. O autor está definindo quem é Jesus. Quem é Jesus, igreja? Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem do seu ser. E aqui eu fiquei maravilhado, porque a gente louva, a gente adora, a gente busca um Jesus que é a manifestação da glória de Deus em carne, e é a expressão exata do ser de Deus. Moisés pediu para ver Deus em Êxodo 33. O que Deus falou para Moisés? Moisés, homem nenhum verá minha face e viverá. Jesus viu a face de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Nós adoramos um Jesus que é a expressão exata de Deus. Quando você dobra os seus joelhos para orar, para buscar, para adorar, você está adorando o Senhor, que é a expressão exata do ser de Deus. Se isso não fortalecer nossa fé nessa noite, o que mais pode fortalecer? Se isso não fazer eu sair daqui saltando, jubilando, louvando, crendo no milagre, o que mais pode me favorecer? João Batista disse o seguinte, João 1,18, ele falando para a multidão que estava aí no Jordão, ninguém viu Deus, a não ser o unigênito que Deus fez se revelar. Ninguém viu Deus, a não ser o unigênito pela qual Deus quis se revelar, e esse unigênito está na igreja pela pessoa do seu Espírito. Colossenses 1,15 diz que Jesus, o Jesus encarnado, irmãos, não o Jesus místico, não é o Jesus de mármore, não, é o Jesus encarnado, o verbo. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem olhava para Jesus via Deus, quem sentia Jesus sentia Deus, quem teve o privilégio de ter andado com Jesus andou com Deus, e esse privilégio o Senhor estende às gerações por meio da fé. Esse privilégio o Senhor nos estende hoje por meio do seu Espírito. Então a igreja estava sendo perseguida por Roma. Essa carta foi escrita entre o ano 60 até o ano 69, Império Romano perseguindo, os judeus perseguindo, e a igreja estava sofrendo aquele ataque. Os judeus convertidos ao cristianismo estavam querendo voltar para a lei. Então os escritores estão dizendo assim: olha, vocês querem voltar para a lei, que era sombra, que era símbolo, e querem abandonar o verbo de Deus, a imagem exata do ser de Deus? Então ele traz um entendimento da igreja, que é o que nós estamos aqui trabalhando, que nós temos algo maior para defender, algo maior do que os meus próprios desejos, algo maior do que minhas frustrações. O maior dilema do crente neste século é entender que Deus está trabalhando em nós e vai trabalhar através de nós. Eu sei quanto foi difícil chegar até aqui. Você sabe o quanto tem sido difícil chegar até aqui. As crises,
os puxões de tapete, as passadas para trás, as calúnias, as desaprovações, mas tudo isso fez parte de um processo para você se aperfeiçoar em Deus. E esse aperfeiçoamento é na pessoa do Senhor Jesus. Diz mais o Senhor, João 10,30, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Eu gosto muito dessas palavras de Jesus, porque tudo aquilo, quero que você preste atenção aqui, eu já não vou me alongar muito não. Tudo aquilo que Jesus atribuía a ele, ao Pai, ele deixou bem claro que ele queria também atribuir a nós. Ele disse o seguinte, João 15: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, vocês pedirão o que quiserdes, em meu nome, e o Pai o fará. Isso quem desfrutava era ele. Só Jesus desfrutava dessa comunhão. E ele disse: se vocês ousar, se vocês atrever a andar comigo, a mesma intimidade que eu tenho com o Pai de pedir e ele atender, vocês terão. E quando ele está diante do túmulo de Lázaro, ele fala: Pai, mostra a tua glória. E diz: Lázaro, vem para fora. Essa mesma intimidade, essa mesma comunhão, essa mesma porta aberta. E é aqui mesmo em Hebreus que o autor fala que nós temos que com ousadia entrar no templo do Senhor, no santuário do Senhor. Por quê? Porque temos um sumo sacerdote lá para propiciar a nossa entrada. Irmãos, nós temos alguém para propiciar a nossa entrada. E não é o pastor, não é a pastora, não é minha justiça, não é minhas obras, não é meu ponto positivo, é Cristo. Ele propicia a minha entrada. Ele propicia, porém aqui na história, ele propicia a minha entrada na vitória, mas ele também propicia a minha entrada na derrota. Ele propicia a minha entrada quando eu estou feliz, mas ele também propicia a minha entrada quando eu estou triste. Ele propicia a minha entrada quando eu estou de bem, mas ele também propicia a minha entrada quando eu estou de mal. Ele é o caminho que abre para que a gente entre na presença do Senhor. E ele diz mais: toda vara que em mim dá fruto, limpa-se para que dê mais fruto. E nisto é glorificado o meu Pai. Na tua frutificação, Deus é glorificado. Alguém aplaudiu? Não. Alguém elogiou? Não. Alguém te reconheceu? Não. Mas Deus foi glorificado. Alguém reconheceu tua chamada? Não. Alguém reconheceu teu ministério? Não. Alguém te viu fazendo? Não. Mas o varão falou aqui de Davi, ele foi aprovado por Deus porque frutificou. Então o autor está dizendo quem é Deus, está trazendo os atributos de Deus e está mostrando quem é o Deus da igreja, os atributos do Filho de Deus. Então, Jesus, está falando de Jesus o texto. No passado Deus falou por meio do ministério profético. No passado Deus falou por meio de Moisés, Arão, Josué, os profetas. Mas no tempo de hoje, Deus fala pelo Filho. A obra do Filho fala, as palavras do Filho falam. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Jesus disse para a samaritana: a água que eu te der, dentro de você vai fazer uma fonte. Só que essa fonte não vai ficar jorrando para dentro, vai jorrar para fora, vai saltar para a vida eterna. E aquilo ali foi tão poderoso que ela foi correndo para dentro da cidade falar: venham ver aquele que revelou a minha vida. Será que ele não é o Messias? Então é a pergunta que a gente tem que fazer todos os dias: será que eu estou encarando Cristo como ele deve ser encarado? Será que eu estou enxergando Cristo como ele deve ser enxergado? Será que eu estou tributando a honra a Cristo pela sua natureza e pela sua obra? Ou estou esperando ele me abençoar para glorificar o nome dele? Ou eu estou esperando ele entrar com providência na minha casa para dar um júbilo e glória a Deus? Não, ele merece por natureza e ele merece por obra. Ele é louvado por natureza, ele é louvado por obra. O Salmo 24, verso 1 até o verso 10 retrata muito isso. O salmista diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Ele responde: ao Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. E lá em Apocalipse 5 é retratado isso. João vê o que está sentado no trono e vê um livro na mão do que estava sentado no trono, à destra do que estava sentado, um livro selado de todos os lados por 7 selos. E ele se desespera no versículo 4, porque ninguém era digno. O anjo brada forte e fala assim: quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? Há um silêncio na comitiva, há um silêncio na corte. E João diz que chora, até que o ancião de dias disse: não chores, porque vem vindo aí o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro. Quando João olha, não é um leão, é um cordeiro.
E o cordeiro se aproxima, e o verbo que está usando ali no grego é tomar com força. Ele toma com força da mão do que está sentado no trono e desata os selos. Esse é Jesus, aquele que abre os selos e desata o livro. E ali toda a comitiva angelical louva ao Senhor e diz: digno és, Senhor, de abrir o livro e desatar os seus selos, porque com teu sangue compraste homens de toda tribo, nação, raça e língua. Então, nessa noite eu queria dizer para você: não sabemos o que nos espera, não sabemos se vai ter luto. Eu quero dizer isso aqui porque é a realidade. Não sabemos se vai ter luto, não sabemos se vai ter notícia triste, não sabemos se vai ter catástrofe, não sabemos se vai ter perseguição, não sabemos se vai ter atentado contra a nossa vida, não sabemos o que se vai ter doença, se vai ter enfermidade, mas custe o que custar, nós temos algo a defender, que é a fé no Senhor Jesus. E essa fé não está restrita a nada que Ele faz, somente por quem Ele é. A mensagem básica é essa: Ele é melhor. E Ele vai desenrolando, Ele é melhor. O texto vai desenrolando, Ele é melhor que os anjos, Ele é melhor do que Moisés, Ele é melhor do que Josué, Ele é melhor do que Arão, Ele é melhor do que os profetas, porque todos eles não foram capazes de prometer, de fazer atos de justiça plena. Jesus foi capaz de fazer atos de justiça plena. Então nessa noite, o que eu quero dizer para você é bem simples e prático: nós temos uma fé, e essa fé é alimentada pela pessoa do Senhor Jesus, e Ele é digno da minha fé, Ele é digno da sua fé. Tem algo que a gente se apega muito, e não é pecado fazer isso não, eu uso isso, lembrar de onde Deus nos tirou. Mas olha só como é que isso é perigoso. Se eu somente estiver no altar, se eu somente estiver na presença, se eu somente estiver disposto a fazer a vontade de Deus, porque Ele me tirou de algum lugar, eu posso cair de novo. Agora, se eu estiver no altar, se eu estiver na presença, se eu estiver disposto a fazer por quem Ele é, eu não caio mais, eu não fraquejo mais, eu não sou mais derrotado. Se eu me apoiar ou ficar preso somente de onde Deus me tirou, eu caio de novo, porque eu sou fraco, eu sou falho. Agora, se eu me apoiar em quem Ele é, e o autor está dizendo, em versículo 3, Ele é o resplendor da glória e a expressa imagem da sua pessoa. Se eu me apoiar no Senhor Jesus, eu não caio, eu não fraquejo, eu não sou derrotado. Encerrando, o apóstolo Pedro usa um texto de Davi muito lindo no sermão de Pentecostes. Ele diz o seguinte: Davi dizia: eu via o Senhor à minha destra, para que eu não fosse comovido. Esse é o segredo. Davi sempre olhava para Deus e via Deus do seu lado. Davi sempre olhava para Deus e via Deus como seu amigo, Deus como sua testemunha, Deus como sua companhia. Então, que a gente não possa esquecer desse detalhe. Vão vir investidas contra a sua vida, vão vir desafios, vão vir luto, vão vir sofrimento. Mas se Jesus for o motivo de você estar de pé, você não cai mais. Você não cai mais, irmão. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui não é mensagem profética de pregador, não. Isso aqui é Bíblia. Se Jesus e meus olhos estiverem fitos no Senhor, vai vir forca, vai vir fornalha, vai vir perseguição, e nós vamos estar ali firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. E será que nós teremos a convicção mesmo de Paulo falar assim: morrer é lucro, viver é Cristo. Morrer é lucro, viver é Cristo. Sentença vai sair do tribunal de Roma, Nero vai decretar minha morte, só que o que Nero não sabe é que morrer para mim é lucro, e se ele não decretar, viver é Cristo. Então nós temos uma fé sólida no Senhor, e esse Senhor é poderoso, e Ele é digno. Guarde isso, Ele é digno por natureza, e Ele é digno por obra. Isaías 53, verso 9, verso 10 e verso 11, diz assim: e Ele verá o fruto das suas dores e se alegrará. Ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e repartirá os seus despojos como um rei reparte os seus despojos. Hoje Jesus está no céu repartindo os seus despojos por toda a terra, e o despojo do Senhor sou eu e você. Então nessa noite, que a sua fé possa ser alimentada, que você possa se lembrar do seu glorioso Salvador, do seu glorioso Senhor, da testemunha fiel, do teu amigo fiel,
daquele que te cura se tu estiver enfermo, daquele que te sara se tu estiver doente, daquele que te levanta se tu estiver caído, daquele que enxuga as tuas lágrimas se tu estiver chorando, e daquele que acrescenta dias de paz sobre a tua vida, mesmo estando em guerra. Esse é o Senhor que nós servimos. Ele é a imagem exata do ser de Deus. Ele é o nosso Salvador. Então, nessa noite, já se prepare para os dias que estão vindo. De que maneira, pregador? Café inabalado no Senhor Jesus. Ele merece o teu glória. Ele merece a obra das tuas mãos. Ele merece o teu empenho na obra. O Senhor, se coloque de pé. Eu vou falar isso com a igreja de pé e já vou passar a oportunidade. Eu me identifiquei muito com o que a pastora falou e muito com que a irmã aqui missionária falou. Porque quantas das vezes a gente faz isso? Senhor, a gente apresenta a nossa condição para Deus e nem espera Deus responder, a gente argumenta logo. Então a gente apresenta o nosso estado, o nosso quadro, nossa circunstância para Deus, e dentro da nossa circunstância a gente tem argumento para falar para Deus que não vai fazer mais. Senhor, olha como é que está essa situação, quando na verdade nenhuma circunstância que a gente está vivendo nos dá direito de deixar de fazer para Deus. Não dá direito para a igreja. Quando a gente entende que eu não tenho direito de deixar minhas mãos desfalecer, porque eu estou servindo ao Deus maravilhoso. Então muitas das vezes o contexto nosso, o nosso contexto familiar, contexto profissional, contexto íntimo, nos leva a argumentar com Deus e nem esperar a sua resposta, quando na verdade o convite de Deus é: esforçai as vossas mãos, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor, tem recompensa. O apóstolo Paulo em Gálatas fala assim: se vocês forem fiéis, se vocês forem até a última gota de suor, tem recompensa para vocês. Tem recompensa para vocês. Feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Meu Senhor, eu quero te louvar por essa igreja, eu te louvo por essa oportunidade, eu te louvo pelas palavras que foram aqui faladas, onde o Senhor tem falado com a tua igreja, sobre identidade, sobre perseverança, sobre o tempo do Senhor que é soberano. Pai, eu te louvo por tudo que tens feito na minha vida, e também quero te louvar pelo que tem feito na vida dos meus irmãos. Abençoa o teu povo, nos dá uma fé robusta, uma fé viva, uma fé, meu Pai, inabalável no Senhor. Continua fazendo essa igreja, continua fazendo essa obra, continua renovando a fé, continua renovando a unção. Meu Pai, dá estratégia para os teus servos trabalhar, renova as estratégias de batalha. Senhor, que a atmosfera espiritual dessa igreja venha, meu Pai, ser abalada pela tua presença. Deus de Israel, faz a tua obra, nos ajuda a olhar para a tua obra, nos ajuda a olhar para a cruz, nos ajuda a entender que o Senhor é digno de louvor, meu Pai, o Senhor é digno de adoração. Confirma a vitória que vem pelo teu nome, e nós não estamos mais presos à palavra profética, porque no passado tu usou o profeta, mas hoje tu usa o teu próprio Espírito em nosso meio. Fala com a tua igreja, Senhor, dá vitória para a tua igreja. É isso que te oro, é isso que te agradeço, é isso que te louvo nessa noite, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade na